O Conselho Nacional de Justiça divulgou um balanço sobre os casos de violência doméstica. Os números de ações assustam quase 1,5 milhão. Foram 27 anos de agressões físicas e psicológicas. Ela era constantemente ameaçada de morte pelo ex-marido. Eu sofri muito. Todos os tipos de violência que um ser humano não merece sofrer. A realidade dela se mistura à de várias outras mulheres em todo o país. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em 2017, tramitaram nas justiças estaduais mais de 1.200.000 processos de violência doméstica. Quase 400 mil novos casos, 16% a mais do que registrado em 2016. Ao longo de todo o ano passado, o Judiciário recebeu 8 casos por dia de feminicídio. 2.795 processos de assassinato de mulheres chegaram aos fóruns do país. Quase metade deles no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O programa Justiça pela Paz em Casa teve bons resultados em 2017. Em 3 semanas de trabalho intensivo para julgar ações de violência contra a mulher, foram proferidas mais de 40 mil sentenças e concedidas quase 25 mil medidas protetivas. E quem recebe atendimento judicial agora vive para se reencontrar como uma mulher de direitos. Eu fugi para nunca mais voltar. E é isso que eu digo hoje, todos os dias também. Eu não posso voltar para aquela vida. Eu tenho que viver a minha vida e ser feliz. Eu estou me empoderando de liberdade. E para falar sobre violência doméstica, nós conversamos agora com a advogada criminalista Marília Brambila. Olá, boa tarde pela participação, obrigada em primeiro lugar. Olá, Rafaela, olá, Cadu. Nós vimos na reportagem que 1 milhão de processos em tramitação. Os números assustam, né? Muita coisa, doutora. São muitos casos e é um problema social onde depois do mutirão Paz em Casa se tornou pública essa problemática de trazer para a sociedade a responsabilidade de combater esse tipo de violência doméstica e familiar, principalmente contra a mulher. Então, esses números assustam, mas eles já existiam mesmo antes da Lei Maria da Penha. Então, hoje eles são mais esclarecidos. O que vem acontecendo? A sociedade está tomando para si essa responsabilidade de resolver esse problema. Muitas vezes se interpreta que esses dados que apontam o aumento, no caso da violência contra a mulher, por exemplo, se diz que a violência está aumentando. Essa violência, ela aumenta ou é a sociedade, como a senhora disse, que está se tornando mais esclarecida e as mulheres estão mais corajosas para denunciar as violências que já existiam? Sim, Cadu. Se você observar as estatísticas de 2001, antes da Lei Maria da Penha, os números não aumentaram. Eles são praticamente, sobre a pesquisa também do IPEA, sobre o mesmo enfoque. Só que o que acontece, Cadu? A forma com que isso vem sendo explorado, as políticas públicas que vêm sendo estabelecidas, não só pelo Poder Judiciário, mas também em conjunto com o Poder Executivo, fazem com que essa mulher possa tomar coragem de procurar essa proteção no Estado. Então, ela está se encorajando, ela está buscando essa ajuda que antes não tinha de forma tão clara. Hoje a gente tem no noticiário semanal, hoje são notícias diárias de feminicídio, infelizmente. Então, essa mulher vem se encorajando. Por quê? Porque ela sabe, por mais que ela se compreenda como vítima, ela sabe que se ela não tomar outro rumo, o fim é certo. E os homens também estão mais preocupados depois da Lei Maria da Penha, estão mais conscientes ou não? Rafaela, na verdade, aquele agressor, ele continua sim praticando esse tipo de violência doméstica. Só que quando o STF decidiu que a lesão corporal teria ação penal pública incondicionada, isso coíbe sim. Isso faz com que a pessoa venha a pensar, mas como são crimes de ímpeto, que envolvem o seio familiar, às vezes a pessoa não está na sua plena capacidade emocional, então ainda não é suficiente. A Maria da Penha, assim como as ações
da justiça e as medidas protetivas ainda não são suficientes para coibir esse tipo de violência. Agora, algumas sociedades que têm como característica, inclusive as latino-americanas, que tiveram durante muito tempo a característica do machismo, que ainda tem, na verdade, também tem um viés no sentido da postura da própria família. Não só dos homens da família da vítima, mas também das mulheres. Isso também está se modificando, as famílias, inclusive os homens, estão apoiando mais essas vítimas, ou isso ainda é uma batalha que ainda não foi ganha? Cadu, na verdade, dentro desse seio familiar, como a Constituição assim prevê, até instituindo a Lei Maria da Penha a partir do seu parágrafo do artigo 226, o que vem acontecendo? As vítimas denunciam, mas realmente dentro da própria família ela não encontra um respaldo de afeto, de aconchego, de acolhimento. Mas isso é uma cultura que vem mudando. Mas isso também tem uma justificativa muito razoável dentro do seio familiar. Ela vem sendo vítima de um ciclo de violência e a família presencia. Então, muitas vezes, aquela história de em briga de marido e mulher não se mete a colher, os próprios familiares se sentem receosos. E não deve ser, tem que apoiar essa mulher, né? A gente precisa acabar com essa cultura de que a mulher tem que ser vulnerável e vítima desse sofrimento, desse tipo de forma de violência. Agora, rapidamente, o número de varas especializadas, esse número cresceu também, isso é positivo? Na verdade, é enxugar gelo, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o juizado especial. Então, você criou em 95 varas especializadas para crimes de menor potencial ofensivo e não resolveu o problema. Então, o que acontece? A minha sugestão, e até o que nós estudiosos vimos em relação a esse caso, é que precisamos sensibilizar a todos os operadores do direito para a aplicação da lei. Então, no dia que o juiz, o promotor, o advogado que acompanha a vítima e o advogado do agressor tiverem a sensibilidade de todos, tiverem a sensibilidade de proteger aquela mulher e também proteger os direitos do agressor, eu acho que a gente vai conseguir coibir. Maravilha, obrigada pela participação mais uma vez. Mais uma vez, obrigado também. Rafaela, obrigada, Cadu, parabéns pelo programa. Muito obrigado. O Dia da Mulher foi essa semana, mas na verdade o Dia da Mulher é todos os dias. Os dias de combate à violência e pela igualdade deve ser comemorado todo santo dia. Muito obrigado pela participação.